Senhoras e senhores, hoje tomaremos um caminho estreito, mas que pode nos conduzir a um vasto panorama. O anúncio de que falarei sobre a relação entre os sonhos e o ocultismo dificilmente o surpreenderá, pois o sonho já foi tido frequentemente como a porta para o mundo do misticismo e ainda hoje é, para muita gente, um fenômeno oculto. Também nós, que dele fizemos um objeto de investigação científica, não contestamos que haja um ou vários fios que o ligam às coisas ocultas. Misticismo, ocultismo. O que se entende por essas palavras? Não esperem de minha parte nenhuma tentativa de circunscrever com definições esses domínios mal delineados. De maneira bem geral e indefinida, todos nós sabemos do que se trata. É uma espécie de além do mundo claro e governado por leis inexoráveis, para nós edificado pela ciência. O ocultismo afirma a existência de mais coisas entre a terra e o céu do que sonha a nossa filosofia escolar. Bem, não vamos nos apegar à estreiteza da escola. Estamos dispostos a crer no que venha a ser digno de crédito para nós. Vamos proceder assim como fazemos com qualquer outro material da ciência. Primeiro, verificar se tais acontecimentos são efetivamente comprovados. E depois, mas só depois, que sua realidade não dá margem a dúvidas, procurarmos a explicação para eles. Mas não se pode negar que já essa decisão nos é dificultada por fatores intelectuais, históricos e psicológicos. É diferente de quando nos aplicamos a outras investigações. Vejamos primeiro a dificuldade intelectual. Permitam-me dar alguns exemplos concretos e toscos. Digamos que o problema seja o da constituição do interior da Terra. Como é notório, não há conhecimentos seguros sobre isso. Supomos que consista de metais pesados em estado de incandescência. Então, aparece alguém afirmando que o interior da Terra é água saturada de ácido carbônico, ou seja, uma espécie de soda. Diremos, sem dúvida, que isso é muito improvável, contraria todas as nossas expectativas, não considera pontos básicos de nosso conhecimento que nos levaram à hipótese dos metais. No entanto, não é inconcebível. Se alguém nos apontar um caminho para testar a hipótese da soda, nós o seguiremos sem resistência. Mas então surge outra pessoa que afirma seriamente que o âmago da Terra se compõe de marmelada. A isso reagiremos de outra forma. Diremos a nós mesmos que a marmelada não ocorre na natureza, é um produto da cozinha humana. Além disso, a existência desse material implica a presença de árvores frutíferas e de seus frutos. E não vemos como levar plantas e culinária humana para o interior da Terra. O resultado dessas objeções intelectuais será uma mudança na direção do nosso interesse. Em vez de nos pormos a investigar se realmente o âmago da Terra consiste de marmelada, iremos nos perguntar que indivíduo é esse que pode chegar a tal ideia. E, no máximo, lhe perguntaremos de onde tirou isso. O infeliz criador da teoria da marmelada se sentirá ofendido e nos acusará de lhe negarmos uma apreciação objetiva de sua afirmação, devido a um preconceito supostamente científico. Mas isso não o ajudará. Notamos que os juízos pré-concebidos nem sempre são condenáveis, que às vezes são justificados, servindo para nos poupar trabalho inútil. São simplesmente conclusões por analogia com outros juízos.
esses bem fundamentados. Bom número de afirmações de natureza ocultista tem em nós um efeito semelhante ao da hipótese da marmelada, de maneira que nos cremos autorizados a rejeitá-las de antemão, sem maior exame. Mas isso não é tão simples. Uma comparação como a que fiz não prova nada, prova o que provam as comparações. É discutível que ela seja adequada, e vê-se que a atitude de rejeição depreciativa já influiu em sua escolha. Juízos preconcebidos são, algumas vezes, apropriados e justificados, mas outras vezes são errôneos e prejudiciais, e nunca se sabe quando são uma coisa ou outra. A história das ciências é pródiga em casos que advertem contra uma condenação precipitada. Por muito tempo, considerou-se uma hipótese absurda que as pedras, atualmente chamadas meteoritos, tivessem alcançado a Terra a partir do espaço. Ou que rochas das montanhas que contêm restos de moluscos tivessem um dia constituído o leito do mar. Aliás, também não foi muito diferente com a psicanálise, quando ela apareceu com a inferência do inconsciente. Por isso nós, psicanalistas, temos razão especial para sermos cautelosos em recorrer a motivos intelectuais na rejeição de novas colocações, e devemos admitir que eles não nos fazem superar a aversão, a dúvida e a incerteza. O segundo fator denominei psicológico. Refiro-me à tendência geral das pessoas à credulidade e à crença em milagres. Desde o começo, quando a vida nos toma em sua severa disciplina, há em nós uma resistência à inexorabilidade e à monotonia das leis do pensamento e às exigências do exame de realidade. A razão torna-se a inimiga que nos priva de tantas possibilidades de prazer. Descobrimos o prazer existente em nos furtarmos ainda que momentaneamente a ela e nos entregarmos às seduções do absurdo. O escolar se diverte com trocadilhos. Após um congresso científico, o especialista faz troça de sua atividade. E mesmo o homem grave saboreia uma brincadeira. Uma hostilidade mais séria à razão e ciência, a força maior que tem o homem aguarda sua oportunidade, apressa-se em dar ao curandeiro ou milagreiro a preferência em lugar do médico estudado. Acolhe as afirmações do ocultismo na medida em que seus pretensos fatos são tomados como infrações de regras e leis. Faz adormecer a crítica, falseia as percepções, obtém confirmações e anuências que não se justificam. Quem leva em conta esse pendor humano tem todo motivo para negar valor a muitas comunicações da literatura ocultista. O terceiro senão eu denominei histórico, querendo assim indicar que no mundo do ocultismo nada sucede de realmente novo, que nele ressurgem todos os sinais, prodígios, profecias e aparições de outros tempos, que nos são relatados em velhos livros, e que acreditávamos ter liquidado há muito tempo, como rebentos de uma imaginação desenfreada ou de um engano deliberado, como produtos de uma época em que ainda era grande a insciência humana e o espírito científico ainda engatinhava. Se aceitamos como verdadeiro o que, segundo as informações dos ocultistas, ainda hoje ocorre, temos que admitir também a credibilidade dos relatos antigos. E nos damos conta de que os livros sagrados e as tradições dos povos estão plenos dessas histórias maravilhosas e que as religiões baseiam sua pretensão de credibilidade justamente nesses acontecimentos extraordinários e maravilhosos, neles enxergando as provas da atuação de forças sobre-humanas. Então se torna difícil evitar a suspeita de que o interesse no ocultismo é, na verdade, religioso. De que um dos motivos ocultos do movimento ocultista é socorrer a religião,
ameaçada pelo progresso do pensamento científico. E o reconhecimento de tal motivo faz aumentar nossa desconfiança e também a relutância em adentrar a investigação dos supostos fenômenos ocultos. Mas, por fim, essa relutância deve ser superada. Trata-se de uma questão factual, de se o que os ocultistas revelam é verdadeiro ou não. E isso deve poder ser resolvido mediante a observação. No fundo, temos de ser gratos aos ocultistas. Os relatos prodigiosos de épocas antigas escapam ao nosso exame. Se dizemos que não podem ser provados, temos que admitir que não podem ser rigorosamente refutados. Mas quanto ao que sucede no presente, a que podemos estar presentes, deve ser possível para nós obter um juízo mais seguro. Se chegamos à convicção de que tais prodígios não ocorrem hoje, não tememos a objeção de que poderiam ter sucedido em épocas passadas. Nesse caso, outras explicações são mais plausíveis. Então, deixamos de lado nossos senões e estamos dispostos a participar da observação dos fenômenos ocultos. Infelizmente, logo deparamos com circunstâncias muito desfavoráveis ao nosso honesto propósito. As observações de que nosso julgamento deve depender são feitas em condições que tornam incertas as percepções de nossos sentidos, que embotam nossa atenção, na escuridão ou em precária luz vermelha, após longos períodos de vã expectativa. Dizem-nos que já nossa postura incrédula, ou seja, crítica, pode impedir o surgimento dos fenômenos aguardados. A situação que assim se produz é uma verdadeira caricatura das circunstâncias em que costumamos fazer investigações científicas. As observações são realizadas nos chamados médiums, pessoas às quais se atribuem faculdades sensitivas especiais, mas que não se distinguem por eminentes qualidades do espírito ou do caráter. Nem são tomados por uma grande ideia ou um sério propósito, como os antigos milagreiros. Pelo contrário, mesmo os que acreditam em seus poderes secretos não os veem como particularmente confiáveis. A maioria deles já foi desmascarada como embusteira, e é de esperar que o restante tenha o mesmo destino. O que fazem dá a impressão de travessuras infantis ou truques de pré-digitação. Jamais, nas sessões com esses médiums, revelou-se alguma coisa útil, como uma nova fonte de energia, por exemplo. É certo que tampouco esperamos da mágica do prestidigitador. Que faz sair pombos da cartola vazia, alguma melhoria para a criação de pombos. Posso colocar-me facilmente no lugar de alguém que, desejando satisfazer os requisitos da objetividade, participa de sessões de ocultismo, mas após algum tempo se cansa e, aborrecido com o que dele esperam, retorna a preconceitos anteriores, inscientes como antes. Pode-se objetar a essa pessoa que esse não é o procedimento correto. Não é lícito prescrever, aos fenômenos que se quer estudar, como devem ser e em que condições devem surgir. Caberia, isso sim, preservar e valorizar as medidas de precaução e de fiscalização com que ultimamente se busca precaver-se da inconfiabilidade dos médicos. Mas, infelizmente, essa técnica protetora moderna põe fim ao fácil acesso às observações ocultistas. O estudo do ocultismo torna-se uma profissão especial, difícil,
Uma atividade que a pessoa não pode exercer juntamente com seus outros interesses. E, enquanto os pesquisadores nela envolvidos não chegam a conclusões, ficamos entregues à dúvida e às nossas próprias suposições. Entre essas suposições, a mais provável seria a de que, no ocultismo, há um núcleo real de fatos ainda não reconhecidos, em torno do qual o engano e a fantasia teceram um invólucro de difícil penetração. Mas como podemos simplesmente nos aproximar desse núcleo? Em que lugar atacar o problema? Creio que nesse ponto nos vem em auxílio o sonho, sugerindo que de toda essa confusão retiremos o tema da telepatia. Como sabem, chamamos telepatia o fato suposto de um evento que ocorre num determinado instante chegar simultaneamente à consciência de uma pessoa distante, sem que as vias de comunicação familiares tenham algum papel nisso. Pressupõe-se, tacitamente, que esse evento diga respeito a uma pessoa na qual a outra, receptora da notícia, tem um forte interesse emocional. Por exemplo, a pessoa A sofre um acidente ou morre. E a pessoa B, a ela intimamente ligada, mãe, filha ou amada, toma conhecimento disso no mesmo instante, enxergando um rosto ou escutando algo. Nesse último caso, portanto, como se tivesse sido informada por telefone, embora não fosse o caso. Foi como uma contrapartida psíquica da telegrafia sem fio. Não preciso lhes lembrar como são improváveis tais acontecimentos. E a maioria desses relatos pode ser rejeitada com bons motivos. Há alguns em que isso não é tão fácil. Permitam-me agora, para os fins da minha comunicação, que deixe de lado a palavra suposto e prossiga como se acreditasse na realidade objetiva do fenômeno telepático. Mas tenham em mente que esse não é o caso, que não me ative a nenhuma convicção. Na verdade, tenho pouco a lhes comunicar, apenas um fato bem modesto. E limitarei ainda mais sua expectativa, dizendo-lhes que o sonho, no fundo, tem pouco a ver com telepatia. Nem a telepatia lança uma nova luz sobre a natureza do sonho, nem o sonho dá testemunho direto da realidade da telepatia. O fenômeno telepático também não se acha ligado ao sonho. Pode ocorrer também durante a vigília. A única razão para discutir o vínculo entre sonho e telepatia está em que o estado onírico parece particularmente adequado para a recepção da mensagem telepática. Temos um sonho dito telepático e nos convencemos, na sua análise, de que a notícia telepática teve o mesmo papel que um outro resíduo diurno e, como esse, foi mudada pelo trabalho do sonho e posta a serviço de sua tendência. Na análise desse sonho telepático sucede, então, algo que me parece interessante o suficiente para, apesar de sua trivialidade, servir-me como ponto de partida para essa conferência. Em 1922, quando fiz a primeira comunicação sobre esse tema, dispunha de apenas uma observação. Desde então, fiz várias semelhantes, mas conservarei o primeiro exemplo, pois é o de mais fácil apresentação. E, com ele, os levarei de imediato in media res ao assunto. Um homem obviamente inteligente, nada inclinado ao ocultismo, em suas próprias palavras, escreve-me a respeito de um sonho que lhe parece notável. Adianta que sua filha casada, que mora longe dele, espera o primeiro filho para meados de dezembro.
Essa filha lhe é muito cara, e ele sabe que também ela lhe tem muito apego. Na noite de 16 para 17 de novembro, ele sonha que sua mulher teve gêmeos. Há outras particularidades que aqui posso omitir, que também não acharam todas elas explicação. A mulher que no sonho tornou-se mãe de gêmeos é sua segunda esposa, a madrasta da filha. Ele não deseja ter filhos com essa mulher, que ele não considera capaz de criar sensatamente uma criança. E na época do sonho, além disso, havia muito não tinha relações sexuais com ela. O que o faz escrever a mim não é uma dúvida na teoria do sonho, que seria justificada pelo conteúdo onírico manifesto, pois por que a mulher tem filhos no sonho, em total contradição com os desejos dele? Nem há razão para o temor de que esse evento indesejado se realize, como informa ele. O que o levou a me relatar o sonho foi a circunstância de que, na manhã de 18 de novembro, ele recebeu por telegrama a notícia de que a filha tivera gêmeos. O telegrama foi entregue no dia anterior e o nascimento se dera na noite de 16 para 17, aproximadamente na mesma hora em que ele sonhou com sua mulher parindo gêmeos. Esse homem me pergunta se acho puramente casual a correspondência entre sonho e fato. Ele não ousa chamar o sonho de telepático, pois a diferença entre o conteúdo onírico e o fato se acha justamente no que lhe parece essencial: a pessoa da parturiente. Mas um de seus comentários dá a entender que ele não se espantaria com um autêntico sonho telepático. A filha, diz ele, certamente pensou muito nele durante o parto. Estou certo, senhoras e senhores, de que já podem explicar esse sonho e também compreendem por que lhes relatei ele. Eis um homem insatisfeito com a segunda mulher, que gostaria de ter uma esposa como a filha do primeiro casamento. Para o inconsciente, claro, esse como desaparece. Chega-lhe, durante a noite, a mensagem telepática de que a filha teve gêmeos. O trabalho do sonho se apodera dessa notícia. Faz sobre ela atuar o desejo inconsciente de que a filha tome o lugar da segunda mulher, e assim se produz o estranho sonho manifesto, que esconde o desejo e distorce a mensagem. Temos que admitir, então, que somente a interpretação nos mostrou que este é um sonho telepático. A psicanálise revelou um fato telepático que, de outra forma, não conheceríamos. Mas não se deixem enganar. Apesar de tudo, a interpretação do sonho nada afirmou sobre a verdade objetiva do evento telepático. Ele pode ser algo aparente, explicável de outra maneira. É possível que os pensamentos latentes do sonho fossem estes: hoje é o dia em que haveria o parto, se minha filha se equivocou por um mês, como creio. E seu aspecto, quando a vi pela última vez, era de quem teria gêmeos. Minha falecida mulher gostava tanto de crianças, como não teria se alegrado com os gêmeos? Insiro esse último elemento com base em associações ainda não mencionadas do homem que sonhou. Nesse caso, o estímulo para o sonho teriam sido conjecturas bem fundamentadas do sonhador, não uma mensagem telepática. O resultado seria o mesmo. Vocês veem que também essa interpretação nada nos disse sobre a questão de podermos atribuir ou não realidade objetiva à telepatia. Isso se resolveria apenas mediante uma investigação aprofundada de todas as circunstâncias do evento, algo que, infelizmente, não foi possível nesse caso, nem nos outros casos de que tenho notícia. Claro que a hipótese da telepatia fornece a explicação mais simples, mas isso não adianta muito. A explicação mais simples nem sempre é a correta. Frequentemente a verdade não é simples. E antes de nos decidirmos por uma hipótese de tamanho alcance, devemos observar todas as precauções.
Podemos agora deixar o tema sonho e telepatia. Nada mais tenho a lhes dizer sobre ele. Mas reparem que não foi o sonho que me pareceu nos ensinar algo sobre a telepatia, mas sim a interpretação do sonho, a elaboração psicanalítica. Assim, de agora em diante podemos não mais abordar o sonho e verificar nossa expectativa de que a aplicação da psicanálise lance alguma luz sobre outros fatos denominados ocultos. Há, por exemplo, o fenômeno da indução ou transmissão de pensamento, que é bastante próximo da telepatia, podendo mesmo, sem muito exagero, ser identificado com ela. Ele diz que eventos psíquicos de uma pessoa, ideias, estados emocionais, impulsos da vontade, podem transmitir-se para outra pessoa através do espaço sem recorrer às notórias vias de comunicação por palavras e sinais. Vocês percebem como seria curioso e que importância prática talvez tivesse se algo assim realmente ocorresse. Aliás, causa estranheza que justamente esse fenômeno seja o menos falado nos antigos relatos de prodígios. Durante o tratamento psicanalítico de pacientes, veio-me a impressão de que as atividades dos videntes profissionais escondem uma boa oportunidade para fazer observações intactáveis sobre transmissão de pensamento. Eles são pessoas irrelevantes, ou mesmo de menor valor, que se dedicam a práticas diversas como pôr as cartas, ler caligrafias e linhas das mãos, fazer cálculos astrológicos, e que nisso preveem o futuro de seus clientes após terem se mostrado familiarizadas com algumas de suas vicissitudes presentes e passadas. Geralmente os seus visitantes se mostram satisfeitos com o trabalho e não se aborrecem quando as profecias não se cumprem. Deparei com vários desses casos. Pude estudá-los analiticamente e dentro em pouco lhes relatarei o mais curioso desses exemplos. É pena que a força comprobatória dessas comunicações seja prejudicada pelas várias omissões que me são impostas pelo dever da discrição médica. Mas evitei distorções a todo custo. Ouçam, então, a história de uma das minhas pacientes que teve uma experiência desse tipo com um vidente. Ela era a mais velha de uma série de irmãos. Cresceu fortemente ligada ao pai. Casou-se jovem. Encontrou plena satisfação no casamento. Apenas uma coisa faltava para sua felicidade: permanecera sem filhos, não podendo situar inteiramente o seu amado esposo no lugar do pai. Quando, após anos de decepção, ela quis submeter-se a uma operação ginecológica, o marido lhe revelou que era ele o culpado. Ele é que, devido a uma doença anterior ao casamento, tornara-se incapaz de procriar. Ela recebeu mal essa desilusão. Tornou-se neurótica, angustiava-se visivelmente com a tentação de traí-lo. A fim de animá-la, o marido a levou consigo numa viagem de negócios a Paris. Ali se achavam numa tarde no vestíbulo do hotel, quando ela notou certo rebuliço entre os funcionários. Ao perguntar o que havia, soube que Monsieur le Professeur, o senhor professor, tinha chegado e estava atendendo numa saleta próxima. Ela manifestou o desejo de também ver como era uma consulta. O marido se opôs, mas, num instante em que ele não olhava, ela penetrou na saleta e achou-se diante do vidente. Ela tinha 27 anos de idade. Parecia mais jovem e havia tirado o anel de matrimônio. Monsieur le Professeur fez com que ela colocasse a mão num vaso repleto de cinzas. Estudou cuidadosamente a impressão deixada e, em seguida, falou-lhe coisas diversas sobre as lutas que ela tinha pela frente, finalizando com a consoladora garantia de que ela ainda se casaria e aos 32 anos teria 2 filhos. Quando me contou essa história,
Ela tinha 42 anos. Estava seriamente enferma e sem nenhuma perspectiva mais de ter filhos. Portanto, a profecia não se cumpriu. Mas a mulher não falava dela com nenhum traço de amargura, e sim com inegável satisfação, como se lhe recordasse uma vivência feliz. Era fácil perceber que ela não tinha a menor ideia do que os 2 números da profecia podiam significar ou se significavam algo. Vocês dirão que é uma história tola e incompreensível e perguntarão por que a relatei. Eu teria a mesma opinião se, esse é o ponto capital, a análise não nos possibilitasse uma interpretação da profecia que convence justamente por explicar os pormenores. Pois os 2 números têm lugar relevante na vida da mãe da paciente. A mãe casou-se tarde, após os 30 anos, e na família comentava-se que ela tivera êxito em recuperar o tempo perdido. Os 2 primeiros filhos, nossa paciente em primeiro lugar, nasceram no mesmo ano, com o menor intervalo possível. E aos 32 anos, ela já tinha 2 filhos. O que Monsieur le Professeur disse à minha paciente foi, portanto, console-se, você ainda é jovem. Ainda terá o mesmo destino de sua mãe, que também teve de esperar bastante. Você terá 2 filhos com 32 anos de idade. Mas ter o mesmo destino da mãe, colocar-se na posição dela, tomar o lugar da mãe junto ao pai, era o maior desejo de sua juventude. E a não realização desse desejo é que a fazia adoecer. A previsão lhe prometia que ele ainda se realizaria. Como poderia ela não ter simpatia pelo profeta? Mas vocês acham possível que Monsieur le Professeur tivesse informações íntimas da história familiar de uma cliente ocasional? Impossível. De onde vinha então o conhecimento que lhe permitiu expressar o mais forte e mais secreto desejo da mulher ao incluir os 2 números em sua profecia? Vejo apenas 2 possibilidades de explicação. Ou a história, tal como me foi contada, não é verdadeira, ocorreu de outra forma, ou deve-se admitir que a transmissão de pensamento existe como fenômeno real. Podemos também supor, sem dúvida, que após um intervalo de 15 anos ela tenha introduzido os 2 números naquela lembrança a partir do inconsciente. Não há esteio para essa conjectura, mas não posso descartá-la. Imagino que vocês estarão dispostos a acreditar antes num tal expediente do que na realidade da transmissão de pensamentos. Caso se decidam por essa última, não esqueçam que apenas a análise criou o fato oculto. Descobriu-o quando estava deformado a ponto de ser irreconhecível. Se não houvesse outro caso como o de minha paciente, poderíamos dar de ombros e seguir adiante. Ninguém vai basear numa observação isolada uma crença que implica uma virada tão decisiva. Mas acreditem quando lhes asseguro que este não é o único caso de que tenho notícia. Juntei toda uma coleção dessas profecias, e em todas elas me veio a impressão de que o vidente apenas exprimira os pensamentos e, em especial, os desejos secretos dos clientes, de modo que era justificado analisar tais profecias como se fossem produções subjetivas, fantasias ou sonhos das pessoas em questão. Claro que os casos não são todos igualmente comprobatórios, nem é igualmente possível excluir explicações mais racionais em todos eles, mas resta, no conjunto, um bom saldo de probabilidade em favor da transmissão de pensamentos. A relevância do tema justificaria que eu lhes apresentasse todos os meus casos, mas não posso fazê-lo, pela amplitude que teria a exposição e a inevitável quebra da discrição devida.
Tentarei apaziguar minha consciência na medida do possível, oferecendo-lhes alguns exemplos mais. Um dia sou procurado por um homem jovem e muito inteligente, um estudante que tem pela frente os exames finais do doutorado, mas que não se acha em condição de prestá-los, pois se lamenta de haver perdido todo o interesse, toda a capacidade de concentração e mesmo a faculdade de memória organizada. A história pregressa desse estado de quase paralisia logo se revelou. Ele adoeceu após um grande ato de autossuperação. Tem uma irmã, a qual se ligava por um amor intenso, mas sempre contido, tal como ela a ele. Que pena que não podemos casar, diziam frequentemente um ao outro. Um homem respeitável apaixonou-se por essa irmã. Ela respondeu à afeição, mas os pais não admitiram a união. Nesse apuro, o casal dirigiu-se ao irmão, que não lhes negou ajuda. Ele intermediou a correspondência entre os dois, e com sua influência obteve, enfim, o consentimento dos pais. Mas na época do noivado sucedeu algo cuja significação é fácil adivinhar. Ele empreendeu uma difícil excursão às montanhas com o futuro cunhado. Estavam sem guia, perderam o caminho e arriscaram não retornar sãos e salvos. Logo após o casamento da irmã, ele ficou naquele estado de exaustão mental. Por influência da psicanálise, ele recobrou a aptidão para o trabalho e me deixou para fazer seus exames, mas voltou por um breve período, no outono do mesmo ano, após realizá-los com sucesso. Então me contou uma experiência singular que tivera no verão. Na cidade onde ficava sua universidade, havia uma vidente de numerosa clientela. Até os príncipes da casa governante a consultavam antes de uma iniciativa importante. O modo como ela trabalhava era simples. Pedia a data de nascimento de determinada pessoa. Não solicitava nenhuma informação mais sobre ela, nem mesmo nome. Pesquisava em obras de astrologia, fazia demorados cálculos e, por fim, enunciava uma profecia sobre a pessoa em questão. Meu paciente decidiu valer-se de suas artes ocultas com relação ao cunhado. Ele a visitou e deu-lhe a data exigida. Após realizar os cálculos, ela previu: essa pessoa vai morrer de intoxicação por ostras ou caranguejo em julho ou agosto deste ano. E meu paciente concluiu seu relato com estas palavras: foi formidável. Desde o início eu ouvira a contragosto. Após essa exclamação, ousei perguntar: o que lhe parece tão formidável nessa previsão? Estamos no fim do outono. Seu cunhado não morreu, ou você já teria me dado essa notícia. Portanto, a profecia não se realizou. Isso certamente não, disse ele. Mas o curioso é o seguinte: meu cunhado é um apaixonado apreciador de ostras e caranguejos. E no verão passado, antes da consulta na vidente, contraiu uma intoxicação por ostras que quase o matou. Que podia eu dizer? Pude apenas me irritar com o fato de aquele homem tão instruído, que vinha de uma análise bem-sucedida, não perceber claramente o nexo. De minha parte, em vez de acreditar que por meio da astrologia se pode calcular a incidência de uma intoxicação por ostras ou caranguejo, prefiro supor que meu paciente ainda não havia superado o ódio ao rival, cuja repressão o fizera adoecer, e que a astróloga simplesmente exprimiu a sua própria expectativa. Um gosto assim não se perde, e um dia ele vai perecer disso. Confesso não saber de outra explicação para esse caso, exceto, talvez, que o paciente tenha se permitido uma brincadeira comigo. Mas nem então, nem depois, ele deu motivo para essa suspeita, e parecia falar sério.
Outro caso. Um homem jovem, de elevada posição social, tem um relacionamento com uma mulher mundana, caracterizado por uma singular compulsão. De vez em quando, ele a irrita com palavras de escárnio e menosprezo, até ela ficar desesperada. Tendo-a levado a esse ponto, ele fica aliviado, reconcilia-se com ela e lhe dá um presente. Mas agora ele quer livrar-se dela. A compulsão tornou-se algo inquietante. Ele nota que sua própria reputação é afetada por esse relacionamento. Quer ter uma esposa, fundar uma família. Como não se desliga dessa mulher por sua própria força, ele recorre à psicanálise. Após tal cena de xingamento, já durante a análise, ele obtém que ela escreva algo num cartão e o leva a um grafólogo. Este lhe faz o seguinte comentário. Esta caligrafia é a de uma pessoa em desespero extremo, que certamente se matará nos próximos dias. Isso não ocorre. A mulher continua viva, mas a análise consegue afrouxar seu vínculo. Ele a deixa e se volta para uma moça da qual tem a expectativa de que será uma boa esposa. Pouco depois há um sonho que pode ser interpretado apenas como expressão de dúvida incipiente no valor da moça. Também dela obtém uma amostra da caligrafia, que apresenta a mesma autoridade. A sentença que houve sobre essa letra confirma suas apreensões. Então ele abandona o propósito de torná-la sua esposa. Para julgar as afirmações do grafólogo, sobretudo a primeira, devemos saber algo da história íntima desse homem. Quando mais jovem, ele havia, em conformidade com sua natureza passional, se enamorado loucamente de uma mulher jovem, mas mais velha do que ele. Rejeitado por ela, fez uma tentativa de suicídio, de cuja seriedade não podemos duvidar. Escapou à morte por um triz, e somente após demorados cuidados se recuperou. Mas esse ato insano causou profunda impressão na mulher que amava, e ela lhe concedeu seus favores. Ele se tornou seu amante. Ficaram ligados secretamente, e ele se portava como um cavalheiro em relação a ela. Após mais de 20 anos, os dois tendo envelhecido, ela naturalmente mais que ele, surgiu nele a necessidade de afastar-se dela, ficar livre, levar uma vida própria e até estabelecer casa e família. E juntamente com esse fastio, avivou-se nela a necessidade, há muito reprimida, de vingar-se da amada. Se antes ele quisera se matar, porque ela o havia desprezado, agora ele queria a satisfação de vê-la buscar a morte, porque ele a deixava. Mas seu amor era ainda forte demais para que esse desejo se tornasse consciente. E tampouco era ele capaz de lhe fazer mal o bastante para impeli-la à morte. Nesse estado de espírito, ele tomou a mundana como uma espécie de bode expiatório, a fim de satisfazer in corpore vili sua sede de vingança, permitindo-se fazer nela as torturas que ele esperava teriam nela o resultado que ele desejava para a amada. O fato de que a vingança dizia respeito a essa última revelava-se pela circunstância de que ele a tornou sua confidente e conselheira quanto à relação, em vez de dela esconder a deserção. A coitada, que há muito decaíra da posição de quem dá para a de quem recebe favores, provavelmente sofria mais com suas confidências do que a mundana com sua brutalidade. A compulsão de que ele se queixava em relação a essa pessoa substituta e que o impeliu à análise, naturalmente fora transferida da antiga amada para ela. Era dela que ele queria se livrar, mas não podia. Não sou um conhecedor da grafologia e não tenho em alta consideração a arte de adivinhar o caráter a partir da escrita.
Tampouco creio na possibilidade de predizer dessa maneira o futuro de alguém. Mas vocês podem ver que, não importando o valor que se dê à grafologia, é inegável que o especialista, ao dizer que o dono da caligrafia mostrada se mataria nos próximos dias, apenas trouxe novamente à luz um forte desejo oculto da pessoa que o consultava. Algo semelhante aconteceu depois, no caso da segunda opinião. Mas aí não se tratava de um desejo inconsciente, e sim da dúvida e preocupação incipientes do consulente, que acharam clara expressão pelo grafólogo. De resto, meu paciente conseguiu, com a ajuda da análise, encontrar um objeto amoroso fora do círculo de encantamento em que estava preso. Senhoras e senhores, acabaram de ver o que a interpretação dos sonhos e a psicanálise podem esclarecer em relação ao ocultismo. Viram exemplos em que, mediante sua aplicação, são mostrados fatos ocultos que de outro modo permaneceriam desconhecidos. A questão que certamente lhes interessa mais, se podemos acreditar na realidade objetiva desses achados, a psicanálise não é capaz de responder diretamente, mas o material revelado com o seu auxílio faz, pelo menos, uma impressão favorável a uma resposta afirmativa. Mas seu interesse não vai ficar nisso. Vocês quererão saber que conclusões poderão ser tiradas do material bem mais rico de que a psicanálise não participa. E não poderei acompanhá-los nisso, já que não é o meu âmbito. A única coisa que posso ainda fazer é relatar observações que tenho com a psicanálise e a relação única de terem sido feitas durante o tratamento analítico, e talvez tornadas possíveis pela influência deste. Vou lhes comunicar um exemplo desses, aquele que me deixou a mais forte impressão, e serei meticuloso. Pedirei sua atenção para uma série de detalhes e ainda terei de suprir várias coisas que aumentariam bastante o poder persuasivo da observação. É um exemplo no qual o fato vem claramente à luz e não necessita ser desenvolvido pela análise. Em sua discussão, não poderemos dispensar a análise, porém. Mas já lhes adianto que também esse caso de aparente transmissão de pensamentos na situação analítica não se acha imune a toda objeção. Não permite uma incondicional posição em favor da realidade dos fenômenos ocultos. Então escutem. Um dia, no outono de 1919, pelas 10 horas e 45 minutos, o Dr. David Forsyth, recém-chegado de Londres, faz com que me entreguem seu cartão enquanto me ocupo de um paciente. Meu distinto colega da London University certamente não verá como indiscrição o fato de eu revelar com isso que por alguns meses ele se iniciou comigo nas artes da técnica psicanalítica. Eu só tenho tempo para saudá-lo e marcar um encontro para depois. O Dr. Forsyth merece o meu particular interesse. É o primeiro estrangeiro que me procura após o isolamento dos anos de guerra, e isso deve inaugurar uma época melhor. Logo em seguida, às 11 horas, chega um de meus pacientes, um homem espirituoso e agradável de 40 a 50 anos de idade que começou a análise algum tempo atrás devido a dificuldades com as mulheres. Terapeuticamente, seu caso não prometia sucesso. Há muito lhe propus cessar o tratamento, mas ele desejou que continuasse. Obviamente por sentir-se à vontade numa suave transferência paterna para comigo. O dinheiro não importava, então, pois havia muito pouco em circulação. As horas que eu passava com ele também eram estímulo e distração para mim. E, desse modo, ignorando as estritas regras da atividade médica, o trabalho analítico foi sendo conduzido até um prazo estipulado. Nesse dia, P voltou às suas tentativas de estabelecer laços amorosos com mulheres, referindo-se novamente à garota pobre, bonita, interessante, com a qual ele poderia ter sucesso, se o fato de ela ser virgem não lhe desencorajasse qualquer desempenho sério.
Já falara dela em várias ocasiões, e pela primeira vez contou que ela, que naturalmente não faz ideia dos motivos reais do seu impedimento, costuma chamá-lo de Sr. Forsyth. Essa informação me surpreende. O cartão do Sr. Forsyth está em minha mão e eu o mostro a ele. Este o fato. Já sei que lhes parecerá irrelevante, mas escutem um pouco mais. Há mais coisas por detrás dele. Quando jovem, P viveu alguns anos na Inglaterra e conservou um interesse permanente na literatura inglesa. Possui uma rica biblioteca de livros ingleses e costuma trazer-me livros. A ele devo o conhecimento de autores como Bennet e Galsworthy, dos quais havia lido muito pouco. Um dia me emprestou um romance de Galsworthy intitulado The Man of Property, que se desenvolve no seio de uma família Forsyth, inventada pelo escritor. O próprio Galsworthy foi evidentemente cativado por essa criação, pois em outros volumes retornou a membros dessa família e, afinal, reuniu sob o título de Forsyth Saga todas as obras a ela relacionadas. Poucos dias antes do evento que relato, P me trouxe um novo livro dessa série. O nome Forsyth, com as características que o autor quis nele personificar, também surgia nas minhas conversas com P. Tornou-se parte da linguagem secreta que se forma entre duas pessoas que se veem regularmente. Ora, esse nome dos romances pouco difere daquele do meu visitante, Forsyth. Para ouvidos alemães, quase não se diferencia. E o vocábulo em inglês que pronunciamos da mesma forma seria foresight, traduzido por Voraussicht, previsão, ou Vorsicht, precaução. Portanto, P havia realmente extraído de suas relações pessoais o mesmo nome de que eu então me ocupava, devido a um acontecimento por ele ignorado. A coisa já fica melhor, não é verdade? Mas acho que obteremos uma impressão mais forte desse fenômeno singular e até um vislumbre das condições do seu surgimento se esclarecermos analiticamente duas outras associações que P apresentou na mesma sessão. Primeira. No dia da semana anterior, eu havia esperado o Sr. P em vão às 11 horas, e depois havia saído para visitar o Dr. Anton von Freund em sua pensão. Fiquei surpreso ao descobrir que o Sr. P morava num outro andar da casa onde se achava a pensão. Referindo-me a isso, falei depois a P que eu, por assim dizer, lhe fizera uma visita em sua casa, mas estou certo de que não lhe disse o nome da pessoa que visitei na pensão. E logo depois de mencionar o Sr. Forsyth, ele me pergunta se a mulher de sobrenome Freud Otto Rego, que ensina inglês na Volksuniversität, seria por acaso minha filha. E, pela primeira vez em nossa longa relação, distorce meu nome da mesma forma que funcionários públicos, autoridades e tipógrafos costumam fazer. Diz Freund em vez de Freud. Segunda. No final da mesma sessão, ele relata um sonho do qual acordou angustiado. Um verdadeiro pesadelo, diz. Acrescenta que há não muito tempo esqueceu a palavra inglesa para isso e, quando alguém lhe perguntou, respondeu que pesadelo se diz a mare's nest em inglês. Claro que isso é absurdo, diz ele. A mare's nest significa algo inacreditável, uma lorota. A tradução de Albtraum é nightmare. O único elemento em comum nessa associação e na anterior parece ser inglês. Mas a mim ela não deixa de lembrar um pequeno incidente ocorrido um mês antes. P estava sentado em meu consultório, quando inesperadamente surgiu outro visitante querido de Londres, o Dr. Ernest Jones, após uma demorada separação.
Eu lhe fiz sinal para que se dirigisse a outro aposento enquanto eu terminava com P. Mas esse o reconheceu imediatamente, por uma foto na parede da sala de espera, e inclusive manifestou o desejo de lhe ser apresentado. Jones é autor de uma monografia sobre pesadelo, Nightmare. Eu não sabia se P a conhecia. Ele evitava ler livros de psicanálise. Agora quero investigar com vocês que entendimento analítico podemos alcançar do conjunto das associações de P e suas motivações. Ele tinha a mesma atitude que eu em relação ao nome Forsyth ou Forsyth. Para ele significava a mesma coisa, e eu inclusive lhe devia o conhecimento desse nome. O fato curioso é que ele o trouxe para análise repentinamente. Tão logo o nome tornou-se significativo para mim através de um novo acontecimento, a chegada do médico de Londres. Talvez não menos interessante que o fato mesmo é o modo como o nome surgiu na sessão de análise. O paciente não disse, por exemplo, agora me vem o nome Forsyth dos romances que o senhor conhece. Mas sim, sem nenhuma relação consciente com essa fonte, entremeou com suas próprias vivências e o trouxe à luz a partir delas, o que poderia ter sucedido havia muito tempo e não suceder até aquele momento. Então disse, eu também sou um Forsyth. A garota me chama assim. Não é difícil perceber a mescla de solicitação ciumenta e melancólica depreciação de si que se exprime nesse comentário. Não haverá erro em completá-lo da seguinte forma. Fico aborrecido de seus pensamentos se ocuparem tanto do recém-chegado. Volte a mim, eu sou um Forsyth. Embora apenas um homem Forsyth, prudência, como diz a garota. E o curso de seus pensamentos retrocede, pelo fio associativo do elemento inglês, há duas oportunidades anteriores que puderam despertar o mesmo ciúme. Há alguns dias, o senhor fez uma visita à minha casa. Infelizmente não a mim, mas a um senhor von Freund. Esse pensamento faz alterar o nome Freud para Freund, amigo. A mulher de nome Freud Otorrego, do programa de cursos, serve aqui por fornecer a associação manifesta, como professora de inglês. Enfim, vem a lembrança de uma outra visita, algumas semanas antes, um visitante do qual ele também não podia se sentir à altura, pois o Dr. Jones foi capaz de escrever um ensaio sobre o pesadelo, enquanto ele apenas produziu sonhos desse tipo. Também a menção de seu erro quanto ao sentido de a mare's nest cabe nesse contexto, pois pode apenas querer dizer não sou um verdadeiro inglês, assim como não sou um verdadeiro Forsyth. Não posso descrever seus ciúmes nem como inadequados, nem como incompreensíveis. Ele estava ciente de que sua análise e, portanto, nossa relação terminaria quando pacientes e discípulos estrangeiros retornassem a Viena. E assim aconteceu realmente pouco depois. Mas o que realizamos até então foi uma porção de trabalho analítico, o esclarecimento de 3 associações que ele trouxe na mesma sessão, alimentadas do mesmo tema. E isso não tem muito a ver com a questão de se tais associações podem ou não podem se produzir sem transmissão de pensamento. Essa questão aparece em cada uma das 3 associações, decompondo-se assim 3 questões diversas. Podia P saber que o Dr. Forsyth estava fazendo sua primeira visita? Podia saber qual era o nome da pessoa que visitei no seu prédio? Sabia que o Dr. Jones escreveu uma monografia sobre o pesadelo? Ou foi apenas o meu conhecimento dessas coisas que se revelou em suas associações? A resposta a essas 3 perguntas determinará se minha observação permite uma conclusão favorável à transmissão de pensamentos. Deixemos a primeira de lado por um instante.
As outras são mais fáceis de lidar. O caso da visita à pensão faz uma impressão muito confiável à primeira vista. Estou certo de não haver falado nenhum nome, numa menção rápida e brincalhona à visita em seu prédio. Acho bastante improvável que P tenha se informado na pensão sobre o nome da pessoa. Acredito, isso sim, que a existência dessa permaneceu desconhecida para ele. Mas o fato de evidência desse caso é comprometido por uma casualidade. O homem que eu visitei na pensão não apenas se chamava Freund, mas era, para nós todos, um verdadeiro Freund, amigo. Era o Dr. Anton von Freud, cuja doação havia tornado possível a nossa editora. Sua morte prematura e a do nosso Carl Abraham, alguns anos depois, foram os maiores infortúnios a atingir o desenvolvimento da psicanálise. Então eu posso ter dito ao Sr. P. Visitei no seu prédio Anne Freund. E com essa possibilidade desaparece o interesse ocultista em sua segunda associação. Também a impressão causada pela terceira associação se esvanece rapidamente. Poderia P saber que Jones publicou uma monografia sobre pesadelo, uma vez que não lia jamais a literatura psicanalítica? Sim, podia saber. Ele possuía livros de nossa editora. Podia ter visto, nas sobrecapas, os títulos das novas publicações anunciadas. Isso não pode ser provado, mas tampouco refutado. Por esse caminho não chegaremos a decisão nenhuma, portanto. Lamento que minha observação sofra do mesmo defeito de tantas outras. Foi registrada tarde demais e discutida no momento em que eu já não via o Sr. P. e não podia mais questioná-lo. Voltemos então ao primeiro caso, que mesmo isolado torna sustentável, aparentemente, o fato da transmissão de pensamento. Podia P saber que o Dr. Forsyth estivera ali 15 minutos antes? Podia saber de sua existência ou de sua presença em Viena? Não se deve ceder à inclinação de negar redondamente as duas questões. Vejo um caminho que leva a uma resposta afirmativa parcial. Eu posso ter informado ao Sr. P que esperava um médico inglês para ser treinado na análise. A primeira pomba após o dilúvio. Isso pode ter sido no verão de 1919. O Dr. Forsyth havia se entendido comigo por carta, meses antes de sua vinda. Posso até haver mencionado o seu nome, embora isso seja improvável. Em vista da outra significação que o nome tinha para nós dois, sua menção traria uma conversa que teria ficado em minha memória. No entanto, pode ser que isso tenha acontecido e eu o tenha esquecido completamente depois, de modo que o Sr. von Forsyth, de cautela, na sessão de análise, pôde me impressionar como algo prodigioso. Quando o indivíduo se considera um cético, é bom duvidar às vezes do seu próprio ceticismo. Talvez se ache também em mim a secreta inclinação pelos prodígios, que tanto favorece a criação de eventos ocultistas. Tendo afastado uma das possibilidades de prodígio, deparamos com outra, a mais difícil delas. Supondo que o Sr. P soubesse que havia um Dr. Forsyth e que esse era esperado em Viena no outono, como explicar que se tornasse receptivo em relação a ele justamente no dia de sua chegada e após a sua primeira visita? Pode-se dizer que isso foi acaso, isso é, deixá-lo sem explicação. Mas eu discuti as duas outras associações de P justamente para excluir o acaso, para lhes mostrar que ele realmente sentia ciúmes de pessoas que me visitam e que eu visito. Ou, para não descuidar da possibilidade extrema, pode-se aventar a hipótese de que P teria notado uma agitação especial em mim, da qual nada sei de fato, e dela tirado sua conclusão. Ou o Sr. P, que afinal chegou apenas 15 minutos após o inglês, o teria encontrado no pequeno trecho do caminho que era comum aos dois. O teria reconhecido na sua aparência caracteristicamente inglesa e pensado: ah, esse é o Dr. Forsyth, que porá fim à minha análise com sua chegada.
E provavelmente está vindo do professor agora. Não posso ir mais adiante com essas conjecturas racionais. Haverá novamente um non-li que. Não está provado. Mas devo confessar que minha sensação é de que também aí a balança se inclina a favor da transmissão de pensamentos. Aliás, não sou o único a vivenciar tais acontecimentos ocultos na situação analítica. Alan Deutsch deu a conhecer observações similares em 1926, estudando como seriam determinadas pelas relações de transferência entre pacientes e analistas. Estou convencido de que vocês não se acham muito satisfeitos com minha posição ante esse problema, a de não se convencer inteiramente e, no entanto, estar disposto a ser convencido. Talvez digam: eis novamente o caso de um homem que toda a sua vida trabalhou honestamente como cientista e na velhice tornou-se estúpido, religioso, ingênuo. Sei que alguns grandes nomes se incluem nessa categoria, mas não devem me colocar nela. Pelo menos religioso não me tornei, e tampouco ingênuo, espero. Apenas ocorre que, quando alguém passou a vida encurvado, a fim de evitar um choque doloroso com os fatos, conserva também na velhice o dorso arqueado a curvar-se ante novas realidades. Certamente vocês prefeririam que eu me ativesse a um moderado teísmo e fosse implacável na rejeição a todo ocultismo. Mas sou incapaz de granjear benevolência. Devo sugerir que pensem mais amigavelmente sobre a possibilidade objetiva da transmissão de pensamentos e, portanto, da telepatia. Não esqueçam que somente abordo aqui esses problemas na medida em que podemos nos avizinhar deles a partir da psicanálise. Quando eles surgiram primeiramente no meu horizonte, há mais de 10 anos, também senti o medo de uma ameaça à nossa visão de mundo científica, que, caso parcelas do ocultismo se mostrassem verdadeiras, teria de ceder lugar ao espiritismo ou ao misticismo. Hoje penso diferente. Acho que não damos testemunho de grande confiança na ciência se não a cremos capaz de acolher e elaborar o que se revelar válido nas afirmações ocultistas. E particularmente quanto à transmissão de pensamentos, ela parece inclusive favorecer a extensão do modo de pensar científico, mecanicista, segundo os adversários. O processo telepático deve consistir em que um ato mental de uma pessoa provoca o mesmo ato mental em outra. O que há entre os dois atos mentais pode facilmente ser um processo físico, no qual o psíquico se converte numa ponta e que na outra ponta se converte novamente no psíquico. Seria clara, então, a analogia com outras conversões, como no falar e ouvir ao telefone. E imaginem se pudéssemos nos apoderar do equivalente físico do ato psíquico. Parece-me que, com a inserção do inconsciente entre o físico e o até não denominado psíquico, a psicanálise nos preparou para a hipótese de eventos como a telepatia. Se nos habituamos à ideia da telepatia, podemos fazer muita coisa com ela. Claro que só na imaginação, por enquanto. Como é notório, não sabemos como surge a vontade geral nas grandes sociedades de insetos. Possivelmente isso ocorre pela via de uma transferência psíquica direta desse tipo. Somos levados à conjectura de que esta seria a via de entendimento original, arcaica entre os seres individuais, que no curso da evolução filogenética é sobrepujada pelo modo superior da comunicação com a ajuda de sinais captados pelos órgãos dos sentidos. Mas o método mais antigo poderia permanecer no fundo e ainda prevalecer em determinadas condições, por exemplo, em multidões apaixonadamente agitadas. Tudo isso é ainda incerto e pleno de enigmas não resolvidos, mas não é motivo para nos assustarmos.
Se houver telepatia como processo real, pode-se conjecturar, não obstante sua difícil demonstração, que seja um fenômeno bem frequente. Estaria de acordo com nossa expectativa se pudéssemos mostrá-la justamente na vida psíquica da criança. Com relação a isso, lembramos a frequente angústia que têm as crianças de que os pais conhecem todos os seus pensamentos sem que elas os tenham comunicado. A plena contrapartida, e talvez a fonte da crença dos adultos na onisciência divina. Uma pesquisadora digna de crédito, Dorothy Burlingham, comunicou recentemente, num ensaio intitulado Análise Infantil e a Mãe, observações que, se confirmadas, porão fim às dúvidas restantes sobre a realidade da transmissão de pensamentos. Ela recorreu à situação, agora já não rara, em que mãe e filho se acham simultaneamente em análise, e relatou eventos curiosos, como este que segue. Um dia, na sessão, a mãe falou de uma moeda de ouro que teve determinado papel numa das cenas de sua infância. Logo depois, ao chegar em casa, seu filho de 10 anos de idade vai ao seu quarto e lhe dá uma moeda de ouro, que ela deve guardar para ele. A mãe lhe pergunta, surpresa, onde a arranjou. O menino a ganhou no aniversário, mas este aconteceu meses atrás. E não há por que ele lembrar-se da moeda justamente agora. A mãe informa a analista do garoto sobre a coincidência e lhe pede que investigue, junto a ele, o motivo daquele ato. Mas a análise do garoto nada esclarece. O ato penetrou em sua vida naquele dia como um corpo estranho. Algumas semanas depois, a mãe está sentada na escrivaninha para registrar o acontecido como lhe solicitaram. Vem o garoto, pedindo de volta a moeda de ouro para levar e mostrar na sessão de análise. Novamente, sua análise não consegue achar a motivação para esse desejo. E com isso, retornamos à psicanálise da qual partimos.